Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver alguns exemplos de psicometria. O primeiro exemplo é esse cara aqui, ó. Você tem uma sala de dimensões 5 metros por 5 metros por 3 metros. Essa sala contém ar a 25 graus Celsius e 100 kPa a uma umidade relativa de 75%. Veja que esse ar aqui, ó, ele já está considerando o ar atmosférico, que é o que? Composto de ar seco. O ar seco é aquela mistura de gases de nitrogênio e oxigênio, ar seco e vapor d'água. Então, é dar a temperatura, 25 graus, a pressão, 100 kPa, e a umidade relativa de 75%. Ele quer que você determine, na letra A, a pressão parcial do ar seco, em quilopascal, perdão. Na letra B, a umidade absoluta, ou seja, quilograma de vapor por quilograma de ar. Na letra C, as massas de ar seco e de vapor de água na sala, em quilograma. E na letra D, qual a temperatura do pão de orvalho para essa situação definida. Então, não reparem na escala, né? Tá igual quando a gente escreve na lousa, completamente sem escala. Então, tem uma sala, um nicho aqui, onde eu tenho 3 metros por 5 metros por 5 metros. Então, seria um paralelepípedo. O volume desse cara aqui seria 3 vezes 5 vezes 5, 75 metros cúbicos. O que eu tenho de dados disponíveis? Eu tenho aqui uma mistura de ar seco e vapor d'água. Tenho aqui um sistema com massa constante. Tem a temperatura, a pressão e a umidade relativa. Ele quer saber a pressão parcial do ar seco, a umidade absoluta, o ômega, a massa de ar seco e a massa de vapor, eu vou definir como MA e MV, e a temperatura de orvalho, vou chamar de T-ORV de orvalho. As equações que eu vou utilizar são, basicamente, o modelo de gás ideal, PV igual a MRT, aplicada para cada uma das substâncias. Então, vou aplicar isso para o ar, aplicar isso para o vapor. A umidade absoluta, que eu tenho duas relações. Essa primeira aqui, que me correlaciona a massa de vapor pela massa de ar. E essa outra relação aqui, que na verdade é escrever essas massas de vapor e massa de ar em função do modelo de gás ideal, que eu tenho essa expressão aqui, ó, 0,622 vezes pressão parcial do vapor dividido pela pressão total menos a pressão parcial do vapor. Se você olhar isso aqui, a pressão parcial do ar seco, e esse 0,622 aqui, ó, é a razão entre o R do vapor e o R do ar. Isso aqui foi definido na aula de psicometria. Então, vamos calcular primeiro a pressão parcial do ar seco da seguinte forma. Na tabela de água saturada, eu tenho, para 25 graus Celsius, a pressão de saturação de 3,1691 kPa. Se a gente lembrar da relação que eu tenho para a umidade relativa, que é a razão entre a pressão parcial do vapor dividido pela pressão de saturação na temperatura da mistura, eu tenho que a pressão parcial do vapor é quem? É a umidade relativa vezes a pressão de saturação. Ou seja, pressão parcial do vapor, 2,376 kPa. Lembrando que é uma mistura de ar seco mais vapor, então a pressão total da mistura é a soma das pressões de cada componente. Então a pressão da mistura vai ser a pressão parcial do ar seco mais a pressão parcial do vapor. Se eu isolar aqui a pressão parcial do ar seco, eu vou ter que a pressão parcial do ar seco é quem? A pressão total da mistura, 100 kPa, menos a pressão parcial do vapor, 2,376, e a pressão parcial do ar seco, 97,62 kPa. Bem fácil, né? Só pegar os conceitos direitinho lá de mistura de gases e acrescentar esses conceitos novos que a gente está colocando de umidade relativa e de umidade absoluta. Vamos fazer agora a umidade absoluta, que é o segundo item que ele pediu no exercício. Umidade absoluta eu posso escrever ela como? Dada a pressão parcial do vapor, ó, pressão parcial do vapor de 2,376 kPa, eu tenho diretamente que o ômega, que é a umidade absoluta, 0,622 vezes PV dividido por P menos PV. Só substituir. 2,376 é o meu PV, o P vale 100, de modo que a minha umidade absoluta vale 0,01513 kg de vapor por kg de ar.
Olha que fácil. Se fosse sempre assim, né? E aí, massa de ar seco e a massa de vapor. Aí vamos aplicar o modelo de gás ideal. Primeiro, para o ar, pressão parcial do ar vezes o volume que a mistura ocupa, igual a massa de ar vezes o R do ar vezes a temperatura da mistura. A mesma coisa para o vapor. Pressão do vapor, volume, ou a massa do vapor, R do vapor, vezes a temperatura. Lá na tabela A5, eu descobri que o R do vapor, que seria o R da água, né? 0,461 kJ por quilograma Kelvin. E o R do ar, 0,287 kJ por quilograma Kelvin. E calculei aqui também o volume ocupado pela mistura, 75 metros cúbicos. Volume dado pelas dimensões da sala que foram obtidas no enunciado do exercício. Substituindo depois, então, isolando aqui a massa do ar vale 85,6 kg. Lembrando que aqui na temperatura, como é modelo de gás ideal, eu estou trabalhando com a escala Kelvin, não graus Celsius. E a massa de vapor, seguindo o mesmo padrão, 1,296 kg. Ok? Para completar, qual a temperatura de orvalho dessa mistura? A temperatura da sala é 25 graus. Então, para 25 graus, a pressão de saturação vale 3,1691 kPa e a minha pressão do vapor vale 2,376 kPa, como nós resolvemos agora há pouco. A temperatura do ponto de orvalho ela vai ocorrer quando a umidade relativa for igual a 100%, ou seja, igual a 1, e a redução de temperatura ocorre à pressão constante. Isso quer dizer que eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que a minha pressão do vapor vai ser exatamente igual à pressão de saturação do vapor. O que acontece? Então eu vou sair de 25 graus, nesses 25 graus, a minha pressão parcial do vapor é 2,376, e quando eu for reduzindo a temperatura, vai chegar um ponto que essa pressão do vapor aqui, ó, ela vai ser exatamente igual à pressão de saturação do vapor naquela temperatura. Ou seja, quando a umidade absoluta valer 1, 100%. Quem que é a pressão de saturação? Quando o PV for igual à pressão de saturação de 2,376, essa temperatura vai ser a temperatura de orvalho. Ou seja, quando eu tiver a pressão de saturação de 2,376, a temperatura de saturação nessa pressão vai ser exatamente a minha temperatura de orvalho. Então eu vou procurar na tabela de saturação para uma pressão de 2,376 kPa, uma pressão de saturação, qual a temperatura de saturação correspondente? Fui lá na tabela e encontrei 20,1 graus Celsius. Então veja, eu saio de uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e faço o quê? Pela definição de temperatura de ponto de orvalho. Eu vou reduzir essa temperatura mantendo a pressão parcial do vapor constante. Vou reduzir ela até o momento que eu começo a fazer o quê? Que eu começo a ter condensação do vapor d'água nessa mistura. Quando acontece condensação? Quando eu começar a atingir, quando eu atingir a temperatura de saturação. Ao atingir a temperatura de saturação, aquele vapor d'água presente na mistura, ele começa a condensar. Ele atinge aquele ponto onde ele começa a formar orvalho. Então veja, se eu parto de 25 graus, mantendo a pressão constante, se eu for diminuir a temperatura através do resfriamento até que a temperatura chegue em 20,1 graus Celsius, 20,1 graus Celsius é a temperatura onde esse vapor presente na mistura vai começar a condensar, definindo assim a nossa chamada temperatura do ponto de orvalho. Beleza, gente? Qualquer dúvida, escreve, manda e-mail, comenta aí no vídeo. Por enquanto é só. Um abraço para todo mundo. Até mais.